últimos meses, o Brasil registrou diversos casos de golpes envolvendo criptomoedas, afetando milhares de investidores e resultando em prejuízos significativos. Em 2024, os golpes envolvendo investimentos fraudulentos com criptomoedas renderam aproximadamente 10 bilhões de reais aos criminosos, segundo dados preliminares de um levantamento anual realizado por uma empresa especializada em dados de blockchains. A tecnologia blockchain é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. Nesta edição do Código Aberto, vamos explicar como funcionam e como se proteger de golpes envolvendo moedas digitais, as criptomoedas. Geraldo foi uma das vítimas. Os criminosos praticamente zeraram a conta dele, que tinha cerca de 21 mil reais em criptos. Realizaram 13 transações de transferência para uma conta desconhecida. Mais ou menos em abril de 2024, eu baixei o aplicativo da Binance no meu celular, que eu tinha, e comecei a fazer depósitos, né, fiduciários lá, que era real, aí você converte, né, para dólar automaticamente. Então, troca por cripto, escolhe lá cripto, e eu mensalmente fazia isso, normalmente no início de cada mês, e vinha fazendo isso até novembro. Aí ocorreu que no dia 8 de novembro, uma sexta-feira, acho que por volta de 11, 11 e pouco da manhã, alguém me ligou, eu lembro que estava muito ocupado. Era um número desconhecido, eu até nem atendo, não costumo atender número desconhecido, mas eu olhei no celular que era um número muito parecido com o WhatsApp do Banco do Brasil, que eu sempre costumava receber orientações, como é que estava o mercado financeiro, era meramente para informações. E como eu vi muito parecido, eu resolvi atender. Quando eu atendo, era uma pessoa, acho que se identificando como Renata, dizendo que era da central de atendimento, da parte de segurança do Banco do Brasil. E simplesmente para confirmar que eu estava sendo... tentaram me hackear ou tentaram fazer um golpe na conta, né? Inclusive, talvez pelo meu próprio celular, podia ter algum vírus, alguma coisa assim. E ela pediu só para eu confirmar 2 acessos, que eram 2 iPhones. Ela disse lá os números. Eu disse que não era meu, né? Não era meu e que, pronto. Ela não pediu mais para acessar, mas começou a me passar informações de compras, e eu só confirmando, sim ou não, e ela passou orientações de como me proteger, e pediu só para permanecer na ligação. Aí foi nessa hora que a minha tela ficou totalmente preta, eu não tinha mais acesso a nada no meu celular, mas como estava no Viva Voz, eu conseguia ficar na ligação e continuava ouvindo a pessoa. Ela dá essas instruções. Aí foi exatamente no decorrer desse tempo em que a tela ficou preta, que eu não tinha acesso, que eles fizeram, depois eu percebi, 13 retiradas, transferências, né, de criptos. Praticamente zerou, ficou pouca coisa na conta, bem pouquinho mesmo. E no total, nos meus cálculos, dava em torno de 20, 21 mil reais, convertendo lá o dólar para o real. E a intenção realmente era algum golpe na minha conta do Banco do Brasil, que é a conta que eu recebo, salário, é a conta que eu mais movimento. Só que o sistema de criptografia do Banco do Brasil, que é muito bom, detectou na hora que era um golpe. É tanto que quando eu percebi que podia estar alguma coisa errada ali e desliguei, eles cortaram o acesso
tentaram me ligar depois, mas eu não atendi mais, e eu acredito que funcionasse pelo atendimento da ligação, né? O acesso deles. O próprio rapaz do Banco do Brasil que me atendeu depois informou que era algo bem sofisticado. Para falar sobre como funcionam estes golpes e como se proteger, recebemos no Código Aberto o advogado especializado em direito digital Lucas Uster, que conhece bem a história do Geraldo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Oi, Priscila, tudo bem? Muito obrigado. Prazer é meu. Doutor, eu já inicio perguntando ao senhor o que são as criptomoedas, quem que pode ter acesso a esse mecanismo, se a gente pode chamar assim. Perfeito. Criptomoedas são ativos digitais. A gente pode fazer uma comparação como se fossem moedas, né? Porém, elas são armazenadas em meios digitais. Hoje, a tecnologia que nós temos, né, para fazer esse armazenamento das criptomoedas e até mesmo as transações é o que a gente chama de blockchain, que é como se fosse um grande número de redes de computadores que acabam fazendo com que essas transações sejam registradas nesses diversos computadores e com isso a gente tem uma segurança, né, de que essas transações de fato aconteceram ou não aconteceram. A blockchain em si, as criptomoedas em si, são ativos muito úteis na sociedade, né? Existem negócios que utilizam. No entanto, também, os golpes começam a evoluir conforme a tecnologia também evolui, né? Então, hoje em dia, também a gente já está se deparando aí com diversos golpes que usam essa tecnologia em desfavor da vítima. Doutor, nós trouxemos no início do programa o exemplo do Geraldo, o senhor conhece bem essa história. O que aconteceu com ele e por que tantas transações quando ele teve, né, essa cripto aí então desviada, como a gente sabe, uma conta, né, que a gente não tem a localização, a gente não sabe direito quem é o proprietário, a gente não tem as informações como se fosse uma conta normal, como nós estamos acostumados. O que aconteceu, né? O, o Geraldo, ele havia realizado algumas compras de algumas criptomoedas por meio de uma corretora de criptomoedas, que é como se fosse, a gente pode fazer um comparativo como se fosse um banco, mas voltado para a compra de criptomoedas. Então, uma pessoa consegue comprar as criptomoedas e ir armazenando nessa conta bancária, entre aspas, né? O que aconteceu? O caso dele foi isso, né? Ele havia armazenado essas criptomoedas na conta dele, já tinha somado um valor bastante elevado, mas aí ele recebeu uma ligação telefônica de um golpista dizendo que havia um problema de segurança nas contas dele e que ele precisaria realizar alguns procedimentos, né? Isso se chama engenharia social, acontece bastante, né? Os golpistas, eles tentam, de forma, com estratégias muito robustas e que parecem realmente, né, que é verdade, mas eles conseguem fazer com que as pessoas, com que as vítimas acabem permitindo determinados acessos, né? O curioso foi o seguinte, que os golpistas tentaram, né, no celular do Geraldo, realizar diversas transações em diversos aplicativos bancários. Todos os aplicativos bancários bloquearam em razão da... Porque é possível, né, perceber quando existem certos indícios de que a transação é fraudulenta. No entanto, em relação ao aplicativo das criptomoedas, isso não aconteceu, né? Não houve nenhum bloqueio pela instituição, e isso permitiu com que esses golpistas desviassem praticamente todo o saldo que ele possuía de criptomoedas da conta dele para uma conta diferente, né? Uma conta que até então era desconhecida, quando o Geraldo soube dessas transações.
Doutor, e quando a gente fala em golpes e desvios das criptos, a gente não tem como localizar isso, né? E eu acho, acredito eu, pelo que eu estou acompanhando dos golpes, aí que os criminosos se aperfeiçoam mais, né? Porque não tem como a gente localizá-los. E quando a gente fala nesse tipo de golpe, a gente já viu que os números aí estão entrando na casa dos bilhões. É muito dinheiro, muita cripto envolvida, sem a gente conseguir localizar com facilidade, não é, doutor? Esse é um problema bastante grave, porque uma das características das criptomoedas é exatamente a facilidade que nós temos de realizar transações com anonimato. E esse anonimato, ele muitas vezes acaba sendo agora, né, utilizado exatamente para a aplicação de golpes. As empresas, né, que comercializam, né, que prestam esses serviços, né, dessas transações, em tese, elas teriam condições de identificar, né, os donos dessas contas e até mesmo antes dessas pessoas abrirem contas nessas empresas, elas teriam condições até mesmo de fazer uma checagem, né, se essa pessoa não possui algum processo criminal, né, ou até mesmo se ela já não está respondendo por outros golpes. Então, é possível fazer uma certa checagem. Porém, o anonimato ainda, muitas vezes, acaba prevalecendo. Doutor, o senhor falou a questão da corretora. Para quem está nos acompanhando e ainda não conhece esse mundo das criptomoedas, para poder investir, eu não sei se eu utilizo a palavra correta, investir em criptomoedas, eu preciso ter o auxílio de uma corretora, eu posso ter acesso às minhas criptos sem ter esse auxílio de corretores, como é que funciona? Perfeito. O termo, né, investir em criptomoedas, ele é um termo bem específico, também porque ele é voltado quando, de fato, aquela pessoa que está comprando como investimento, né? Mas muitas vezes também as pessoas compram criptomoedas ou para poder utilizar a criptomoeda, ou às vezes também até existem pessoas que até colecionam hoje em dia, né, certos Sim. tipos de criptomoedas. Então a gente até não costuma dizer que é um investimento, né? São compras, né? Compras e vendas e armazenamentos de criptomoedas. E como que se dá, né? Como se faz na prática para alguém adquirir uma criptomoeda? Não necessariamente ela precisaria de uma corretora. Ocorre que hoje em dia as corretoras são os canais mais fáceis, né? Mais acessíveis ao público para adquirir esse tipo de ativo. Então, a maioria das pessoas acaba usando criptomoedas, né? Mas como as criptomoedas são registradas nessa tecnologia, vamos chamar assim, chamada blockchain, uma pessoa consegue comprar uma criptomoeda diretamente de uma outra, né? Não existe essa necessidade de uma corretora intermediando a transação. Embora, para a grande maioria da população, as corretoras são o canal mais utilizado hoje para a compra desses ativos. Doutor, e quando a gente fala em compra desses ativos, existem dicas para as pessoas que estão fazendo acesso a essa compra de como se proteger para que possivelmente não tenham ali os dados vazados, enfim, a melhor maneira de ter acesso à compra das criptos? Ótima pergunta. Isso aí é bem importante porque muitas vezes os golpes acontecem por descuidos, né? Às vezes por falha da plataforma, às vezes por descuidos. Então, para evitar que o descuido seja um motivo, né, para o golpe, é importante tomar alguns cuidados. Hoje em dia, praticamente todas as plataformas possuem uma ferramenta chamada autenticação em dois fatores, né? Isso aí já traz uma segurança muito mais robusta para a conta dessa pessoa, porque se alguém tentar realizar alguma transação usando essa conta dessa pessoa, ela não vai conseguir a menos que ela também tenha acesso a outra conta onde vai receber o código da autenticação. Então já é uma forma de deixar mais seguro, né, o acesso, porque o golpista ele não vai precisar ter apenas acesso a um local, ele vai ter que ter a mais de um local. Então, a autenticação em dois fatores é bem importante ativar. Algumas plataformas também possuem outras autenticações, né, além da de dois fatores. O ideal é sempre deixar todas elas ativas, né, quando existirem.
Eu costumo dizer que é muito melhor a gente, às vezes, passar um trabalho para conseguir abrir o nosso aplicativo e fazer alguma transação, do que depois, né, passar algum trabalho para tentar recuperar o que eventualmente a gente perdeu num golpe. Então, é um investimento de tempo que acaba compensando pela segurança. Outro ponto também que é importante tomar muito cuidado. Antes de utilizar alguma plataforma para transacionar criptomoedas, é importante pesquisar sobre a própria plataforma, né? Qual é a reputação dessa plataforma? Será que ela já não está respondendo por alguns processos semelhantes? Existem sites, né, de consumidores onde eles podem reclamar também sobre determinados ocorridos. É interessante dar uma olhada nesses sites para ver se essa plataforma já não possui algum histórico duvidoso, né? Porque caso possua, interessante também é tomar um cuidado redobrado, né? Ou sequer utilizar a plataforma. Doutor, para tomar um cuidado ainda mais redobrado, a utilização do aplicativo, é aconselhável que as pessoas não mantenham o aplicativo no aparelho telefônico, no aparelho de celular que costumam utilizar no dia a dia, mantenha ali guardado em casa, no computador ou até mesmo no notebook. E isso é uma sugestão, uma dica de segurança, porque a gente sabe muito bem que o aplicativo no celular pode chamar a atenção mais ainda, não é, doutor? Sim, hoje é muito raro no Brasil, né, as pessoas terem esse comportamento, mas seria ótimo se tivessem. O celular, hoje em dia, ele é como se fosse todos os nossos bancos estão nele, né? Então, no momento em que a gente sai na rua com o celular, se alguém eventualmente furtar, né, roubar esse celular da gente, essa pessoa pode acabar tendo acesso a todos os bancos que nós temos no aparelho, né? Então, existem já algumas pessoas, ainda é muito raro isso acontecer, né? A gente não vê muitos casos, mas o ideal de fato seria que os aplicativos bancários, né, todos os aplicativos financeiros ficassem num aparelho reservado, utilizado somente para isso, e que melhor ainda se sequer for transportado, né, de um lugar para o outro. Tá dentro de casa mesmo, numa gaveta. Isso seria o ideal, com certeza. Doutor, uma pesquisa da Comissão de Valores Imobiliários revelou que em 2023 houve aí, né, um número que mostrou que muitas das criptomoedas elas foram utilizadas, inclusive para investimentos imobiliários. Eu vou até apresentar para o senhor mais dados desta pesquisa de 2023. Houve esse aumento de 75% relacionado aos crimes financeiros com as criptomoedas, sendo utilizados 43% nestes golpes. E as fraudes, geralmente, elas são divulgadas por meio de aplicativo de mensagens de pessoas. E aí a gente tem os dados, né? Pessoas que realmente têm um poder aquisitivo mais alto, têm interesse no mercado imobiliário. Aí as vítimas são homens com idades entre 30 e 39 anos, renda familiar de 2 a 5 salários mínimos e nível superior completo ou pós-graduação. Os golpes, eles são mais direcionados a este público, porque é este público que compra mais criptomoedas. Doutor, como é que a gente pode explicar esses dados na sua análise? Uma boa pergunta. Não, não saberia, não teria esse dado concreto agora para te passar, né? Se de fato esse seria o público mais abrangido. Agora que eu posso te dizer que em situações práticas, de fato, acaba correspondendo a esse público. Agora, seria importante a gente analisar as estatísticas completas, né? Para poder dizer que de fato esse aí é o público mais atingido. Mas faz sentido que seja, né? Porque no momento em que uma parcela X da população, né, com determinadas características, é a parcela que mais acaba adquirindo esses ativos, faz sentido que essa mesma parcela seja também a que mais acaba sofrendo, né, com eventuais golpes quando eles acontecem. Doutor, como identificar e fugir de golpes? Como nós mostramos no início do código,
o exemplo do Geraldo, mas muitas vezes todos nós estamos sujeitos a cair num tipo de golpe, porque cada vez mais, infelizmente, esses criminosos, eles se aprimoram, eles têm dados, né, os nossos dados cada vez mais específicos, com o que fazem, né, fazem com que eles tenham mais credibilidade. Muitas vezes, por mais instruídas que as pessoas sejam e mais conhecimento, elas acabam caindo. Como identificar e fugir? Perfeito. Eu vou dividir a resposta em duas partes, então, né? Uma Ótimo. delas, como evitar cair, e depois, né, se caiu, o que é importante fazer, né? E com o máximo de urgência também. Então, para evitar cair, primeiro ponto, utilizar, né, todas aquelas formas que eu tinha comentado, né, de ferramentas para aumentar a segurança da conta, né, as autenticações, né, sempre deixar os dados atualizados. Essa sugestão que tu trouxe também, né, de evitar usar o mesmo dispositivo, né, onde ficam os aplicativos, também é importante para a gente evitar. Fiscalizar muito bem as plataformas, né, onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né, para comprar essas criptomoedas também. E raramente, né, na verdade, nunca uma plataforma vai entrar em contato por telefone com uma pessoa dizendo que ela precisa realizar algum procedimento de segurança. Então, e hoje em dia, esse contato por telefone é muito usado pelos golpistas e as pessoas caem muito nesse tipo de golpe, né? Então, receber uma ligação telefônica de alguma instituição financeira dizendo que a tua conta está comprometida, que tu precisa realizar algum procedimento, desliga a ligação, né? Desliga o telefone. Por quê? A instituição não vai fazer isso. E no momento em que a pessoa começa a realizar ali as ações que o golpista vai sugerindo, ele vai acabar tendo acesso a alguma instituição bancária dele, a alguma conta. Então isso aí é importante evitar. Agora vamos supor que a pessoa já caiu no golpe, né? O que ela faz depois de ter verificado que perdeu o saldo que ela tinha em alguma conta bancária, né? Tanto para criptomoedas quanto até para dinheiro normal, vamos falar assim, né? Importante primeiro ela notificar, né? Registrar um boletim de ocorrência com urgência, subir todas as provas nesse boletim de ocorrência que ela tiver, né? Os prints, os e-mails que eventualmente ela tenha recebido, o número do telefone que ligou para ela, caso tenha sido uma ligação. Quanto mais informações a gente coloca no boletim de ocorrência, mais dados a gente também passa para a autoridade policial para que ela consiga apurar esses fatos. Às vezes a pessoa registra um boletim de ocorrência, mas o boletim não possui nenhuma prova que possa acabar auxiliando a autoridade policial. Então, muitas vezes, esses boletins podem acabar até não resultando numa apuração por falta desses elementos. Então, é importante sempre colocar esses elementos. Outro ponto também muito importante, tem que fazer com urgência. Verificou que houve alguma transação suspeita ali na conta, notifica também com urgência a própria instituição, né, tanto de criptomoedas quanto uma instituição bancária comum. Né? Por que notificar? Porque a plataforma, ao receber essa notificação, ela tem o dever de apurar, né, o que aconteceu, qual foi a conta que recebeu aquele valor. E quanto mais rápido essa notificação é feita, mais tempo, né, a plataforma tem para melhores são as chances da plataforma de conseguir entender o que aconteceu e bloquear eventualmente até o saldo dessa conta que recebeu o valor. E até mesmo apurar criminalmente, né, a responsabilidade do titular dessa conta que recebeu o valor. Então esses dois pontos são muito importantes, né? E trocar as senhas também, né? Porque no momento em que o golpista teve acesso a um dispositivo ou a uma senha da pessoa, o que é muito normal hoje em dia? As pessoas utilizarem a mesma senha em mais de um local. Então, a probabilidade do golpista tentar acessar outras contas depois também vai ser bem alta. Por isso que é importante trocar todas as senhas. Doutor, a gente vem acompanhando ao longo, né, de alguns meses já o trabalho da polícia em investigações em operações relacionadas a desvio, a roubo, enfim, de criptomoedas. E a gente observou, e aí vou pedir o seu auxílio pela questão jurídica,
que não necessariamente essas situações elas entram apenas em crimes cibernéticos. Elas acabam muitas vezes envolvendo outros tipos de crime e por isso que as pessoas, a importância das pessoas registrarem o boletim de ocorrência, como o senhor bem explicou, de procurar os órgãos adequados para darem essa orientação de tudo que a pessoa precisa estar munida ali para que mais rapidamente a polícia chegue até esses criminosos. Perfeito, exatamente. O boletim de ocorrência, ele, além de servir, né, como um início para a apuração depois dos fatos, quando a vítima registra um boletim de ocorrência, ela também colabora com as próprias estatísticas e com o próprio trabalho da autoridade policial. Né? Quando existem um número grande, vamos supor, um número grande de boletins sobre um determinado assunto, esse assunto ele já vai ser apurado de uma maneira diferente. Então é importante, né, levar isso ao conhecimento da autoridade policial. E outro ponto também que o boletim de ocorrência, muitas vezes, ele também é até uma prova a favor da vítima. Porque vamos supor que a vítima teve a conta dela invadida por um golpista, mas o golpista utilizou esta conta invadida para receber valores de outras contas, né? No momento em que se chegar ao conhecimento que a conta é da titularidade dessa pessoa, ela pode acabar até respondendo, né, por isso. Então, o boletim de ocorrência é até uma forma dela formalizar, né, que ela notificou a autoridade policial de que a conta dela foi invadida e não é ela mais que está usando aquela conta. Então, isso aí também é bem importante. Ele faz uma prova também muito robusta. Doutor, e é importante também a gente falar, eu vou aproveitar a sua presença aqui conosco, de qualquer dúvida, a pessoa, a vítima, tem que procurar a orientação de um especialista, um advogado no direito digital é o mais recomendado nesse sentido, porque muitas pessoas, como o senhor bem disse, nem se atentam que precisam trocar as senhas, né, neste momento. Sim. É bem importante ela procurar, né, o auxílio de um advogado da confiança dela. Isso, e quanto mais rápido, né, a vítima buscar um advogado, também o advogado vai ter mais chances de, mais ferramentas para utilizar para tentar resolver, né, ou pelo menos mitigar os problemas que essa vítima trouxe. Então é importante sim. E também buscar conteúdos, né? As próprias autoridades, né? Alguns órgãos públicos também trazem determinadas orientações, né? De alguns cuidados na internet. Então é importante também acessar esses portais, né? O próprio Procon traz algumas orientações, né? A própria Febraban também traz algumas orientações. Então é importante também buscar nessas fontes, né? Fontes oficiais, digamos assim, determinados cuidados para a gente evitar cair nesse tipo de golpe. Doutor Lucas Uster esteve aqui comigo. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos tão importantes nesse tema que cada vez mais precisa ser debatido e a informação precisa chegar na população. Muito obrigado, foi um grande prazer poder contribuir. Muito obrigada, doutor. Essa edição do Código Aberto fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue na programação da Rede Alesp.